Olá, a nossa aula de hoje vai ter como tema a teoria psicossocial de desenvolvimento de Erik Erikson. Este autor teve um impacto muito grande na psicologia portanto, vamos hoje tentar responder a algumas questões relacionadas com a sua teoria, nomeadamente qual o seu contributo para a compreensão do desenvolvimento humano, quais as etapas e como descrevê-las sinteticamente e qual o principal conceito para este autor. Erik Erikson foi um psicanalista, portanto, alemão, que nasceu em 1902 e, portanto, ele não teve formação propriamente como psicólogo, ele teve formação em belas artes e depois acabou por aprender psicanálise com Freud, Sigmund Freud e também com a sua filha Anna Freud. Foi considerado um dos mais influentes psicólogos do século XX, deixando um importante legado, sobretudo porque a sua teoria é uma teoria lifespan, portanto uma teoria que engloba todo o ciclo de vida em que o desenvolvimento se faz desde que se nasce até que se morre. A sua própria juventude foi um período bastante problemático, porque ele portanto, passou uma grande parte da sua vida, da sua juventude a viajar. Portanto, ele teve, como eu vos disse, formação em belas artes, mas depois passou muito tempo a viajar para tentar perceber aquilo que realmente queria fazer e teve apoio da sua família para isso. Ele, na sua adolescência, soube que era adotado pelo padrasto, não sabia quem era o seu pai verdadeiro, não sabia que era adotado, e o padrasto foi sempre muito amigo dele e, portanto, apoiou nesta procura de identidade. As suas teorias defendem que as pessoas, apesar de poderem sofrer reveses na sua infância, são também capazes de se reconstruir e são capazes de ultrapassar os obstáculos que possam ter tido na sua infância. A sua ideia central é a gradual emergência de identidade. Portanto, como foi um autor que durante a sua vida, durante a sua juventude, teve dificuldades na construção da identidade, até porque ele fisicamente era muito parecido com os alemães, portanto era muito, tinha um tipo físico alemão, mas foi criado como judeu e não era bem aceito pelos judeus, nem era bem aceito pelos alemães. E, portanto, ele esteve sempre no meio de dois grupos, teve sempre dificuldades de se definir. E dessa indefinição nasceu, de facto, uma teoria brilhante. Para ele, o desenvolvimento resulta da interação entre instintos inatos e exigências sociais. À medida que o indivíduo se desenvolve, a sociedade vai colocando exigências cada vez mais complexas às quais o indivíduo tem que se adaptar. Portanto, cada autor dá um maior ênfase aos aspectos de desenvolvimento inatos, endógenos, biológicos, ou mais, portanto, ou enfatizam mais as exigências sociais. No caso de Freud, as exigências são sobretudo endógenas, o desenvolvimento, a força motriz do desenvolvimento é biológica. No caso de Erikson, ele dá um ênfase maior às exigências sociais e isso é importante porque nós, do ponto de vista social, pode-se mudar alguma coisa, não é? Pode-se intervir. Cada nova exigência, em cada nova etapa, provoca uma crise que o indivíduo terá que resolver. E para que o indivíduo consiga desenvolver uma identidade plena, tem que resolver com sucesso 8 crises ou situações dilemáticas que vão surgindo ao longo do ciclo de vida. E embora estas crises sejam apresentadas enquanto oposições dilemáticas opostas, no entanto, o mais comum é serem resolvidas num contínuo, portanto, numa resolução intermédia mais do que
só pela positiva ou só pela negativa. Cada tarefa ou exigência imposta socialmente é resolvida idealmente num período específico, que se chama período de ascendência. No entanto, estas exigências podem aparecer noutras etapas da vida e, se forem resolvidas noutro período da vida, podem causar problemas ao indivíduo, mas, no entanto, Erikson enfatiza sempre a capacidade que o indivíduo tem de resolver os problemas que possam surgir. E, portanto, as 8 etapas são confiança versus desconfiança, até sensivelmente aos 18 meses de idade, autonomia versus vergonha e dúvida, portanto, depois iniciativa versus culpa, mestria versus inferioridade, identidade versus confusão de identidade na adolescência, intimidade versus isolamento no jovem adulto, produtividade versus estagnação na meia-idade e, finalmente, integridade versus desespero na velhice. A resolução positiva destas 8 etapas podem ser sintetizadas neste quadro. Na primeira etapa surge a esperança, a virtude esperança, e as virtudes são sentimentos que predominam durante toda a vida e que permitem a resolução positiva dos desafios seguintes. Depois a vontade que significa a capacidade de persistir e de afirmar aquilo que pretende. Depois o propósito, que é como que a vontade vai ser modelada às necessidades do meio. Depois a competência, não são só as necessidades do meio que vão modelar a vontade, é um propósito eficaz, é a capacidade de adaptar-se àquilo que a sociedade exige. Depois é a fidelidade, que é típica da adolescência, ou seja, a capacidade de ser fiel a um propósito, de ser fiel a um grupo, de ser fiel às suas escolhas e de persistir nelas. Depois, a capacidade de criar uma relação que permita a construção da família. Neste caso, Erikson enfatiza esta questão, portanto, a construção de uma família. A virtude é o amor. Depois entra-se na meia-idade, que é uma fase de cuidado das novas gerações, cuidado das gerações anteriores, cuidado da sociedade e criar, é uma fase de grande criação. Erikson refere que é uma fase de generatividade, que é uma palavra que foi ele que criou, portanto não existe propriamente no vocabulário, mas existe criada por ele, e portanto é uma fase de generatividade, de gerar coisas, criar obras, acompanhar os filhos, os alunos, ajudar os pais que já estão a envelhecer, etc. E depois uma última fase da vida, cuja virtude é a sabedoria e que ocorre se o indivíduo tiver a capacidade de aceitar a sua vida passada e ficar realizado com aquilo que fez, de bom e de mau. E, portanto, a primeira etapa já falámos na aula sobre o desenvolvimento psicossocial, que consiste na confiança básica, por um lado, e versus desconfiança. Portanto, inicia-se no nascimento, prolonga-se até aos 18 meses e o bebê precisa de desenvolver um sentimento de confiança nas pessoas e nos objetos, mas também precisa de desenvolver alguma desconfiança em relação àquilo que o rodeia, de uma forma segura, para se autoproteger. Donald Winnicott refere que a mãe deve ser uma mãe suficientemente boa, isto é, permite ao bebê a satisfação das suas necessidades básicas de alimentação, de amor, de afeto, mas também não responde a tudo aquilo que o bebê solicita, porque precisa de se autopreservar, não é? E o bebê precisa de aprender a respeitar também quem o rodeia. Portanto, isso ajuda-o também a desenvolver autoproteção e ajuda-o a desenvolver limites. Se a criança predominar, desenvolve a virtude de esperança, a crença que as suas necessidades podem ser satisfeitas e a fundação, digamos, a base para todas as outras etapas seguintes. E
No entanto, se a desconfiança predominar, vai a criança ter dificuldade em estabelecer relações, porque vai ver o mundo, percepcionar o mundo como, sobretudo como um lugar hostil, um lugar imprevisível, onde não consegue ter segurança, não é? Portanto, é sobretudo a prestação de cuidados, de amor, de afeto e de alimentação que faz com que a criança desenvolva uma combinação adequada entre confiança e desconfiança. E se o bebê sentir que pode confiar na sua mãe, desenvolve vinculação, como nós já falámos, suporta a sua ausência, vai ser capaz de explorar e vai ser capaz de desenvolver uma personalidade equilibrada. Depois, a segunda etapa, autonomia versus vergonha e dúvida, em que a criança entra numa fase de maior autonomia, porque desenvolve a linguagem, porque desenvolve o controle dos esfíncteres e, portanto, começa a afirmar a sua maneira de ser, a afirmar o seu raciocínio, a dizer o que quer e o que não quer, de uma forma bem visível. Entra nos terríveis 2 anos em que a sua frase principal, a sua palavra principal é não. Ela quer controlar aquilo que a rodeia, quer impor a sua vontade, mas também tem alguma vergonha e alguma dúvida, porque muitas vezes percebe que está errada e os adultos fazem-na sentir que está errada também. Portanto, se esta dialética for resolvida pela positiva, a criança vai ser capaz de dominar esta impetuosidade, vai ser capaz de se autocontrolar e vai ser capaz de, apesar de ter alguma dúvida e alguma vergonha às vezes porque erra, vai ser capaz de impor a sua vontade, mas de uma forma inteligente. Portanto, esta vergonha e dúvida, como eu já disse, ajudam a criança a reconhecer os limites e são um comportamento naturável e saudável que por volta dos 6 anos começa a tornar-se, começa a desaparecer naturalmente devido ao desenvolvimento cognitivo. Na fase seguinte, iniciativa versus culpa, que corresponde sensivelmente à idade pré-escolar, começam a surgir as primeiras noções de moralidade, de certo e de errado. Por um lado, as crianças têm muita vontade de fazer muita coisa, não é? Mas, por outro lado, sentem que nem sempre estão corretas, não é? Sentem uma noção muito forte de bem e de mal. E, portanto, examinam todas as suas ações deste ponto de vista. Se conseguirem dominar os seus impulsos sem ficarem paralisados pelo medo e pela culpa, começam a desenvolver a virtude da finalidade. Se as crianças não resolverem adequadamente esta fase, podem, por um lado, ou tornar-se um adulto quase que maníaco, sempre à procura de ser aprovado pelos outros, sempre a fazer coisas, ou no polo oposto, alguém tão inibido que não consegue ser espontâneo. Depois, a fase seguinte, que é a fase dos anos escolares, é uma fase em que a competência torna-se extremamente importante. As crianças têm que, por um lado, desenvolver a capacidade de mestria, de ser capaz de fazer, mas não é só fazer, nem é fazer bem, é ser eficaz. E é ser eficaz do ponto de vista da sociedade. Como é que eu vou ser bom? Como é que eu vou ser bom naquilo que a sociedade pretende de mim? E, portanto, ela tem que aprender os comportamentos inerentes à cultura em que se encontra inserida. Para Erikson, nesta fase da vida, as crianças desenvolvem sua autoestima ao redor da competência. Portanto, muitas vezes as crianças que não são tão boas alunas, por exemplo, podem sofrer de bullying, precisamente porque a percepção de serem competentes no trabalho produtivo é muito importante nesta idade, não é? Serem bons alunos, serem bons naquilo que fazem, ou então serem bons atletas. Pronto, é muito importante. Se esta fase for bem resolvida, o indivíduo consegue percepcionar-se a si próprio como alguém competente e capaz de completar tarefas. E depois, na fase da adolescência, o grande dilema é a construção da identidade entre 2 polos, identidade ou difusão da identidade. Portanto,
a construção da identidade é feita ao longo da vida inteira, mas nesta fase é extremamente importante porque é o que vai permitir ao adolescente transformar-se no adulto, inserir-se na vida adulta, num papel valorizado pela sociedade, sem deixar de ser coerente consigo próprio. E é por isso que é tão difícil construir a identidade, sem deixar de ter os seus valores e as suas preferências e os seus interesses, ter o seu self, ser capaz de encontrar algo em que seja valorizado pela sociedade. Portanto, como eu disse, pode transpor-se para outras etapas do ciclo de vida, embora nesta etapa seja muito importante, é o tal período de ascendência. E para Erikson, a identidade forma-se quando os jovens resolvem 3 questões essenciais. A escolha de uma profissão, e é interessante para Piaget, é também um marcador da entrada na vida adulta, o escolher e exercer uma profissão, adotar valores próprios, isto é, ser capaz de ter os seus próprios valores e ser fiel aos seus valores, e o desenvolvimento de uma identidade sexual satisfatória. Quando estas 3 questões essenciais são resolvidas, embora possam mudar mais tarde, são sinais de que a identidade está formada. Os adolescentes que resolvem adequadamente esta crise desenvolvem a virtude de fidelidade. Fidelidade porquê? Porque são capazes de ser fiéis àquilo que escolheram. Pode ser fiéis, leais, né? Pode ser uma religião, um namorado ou uma namorada, aos seus amigos, ao seu clube desportivo, a um partido político, a uma profissão ou várias destas coisas. E depois a fase do jovem adulto. O jovem adulto, tendo já a sua identidade resolvida, vai tentar criar uma relação caracterizada pela intimidade com outra pessoa, relação essa que vai para Erikson. Não se esqueçam que isto é uma teoria que foi desenvolvida também na altura, portanto, durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial já a teoria estava desenvolvida, se não me engano. Portanto, 1940 e tal, não é? 42. E que nessa altura, portanto, de facto, temos sempre aqui a contextualização histórica. E para ele a criação de uma família era a peça fulcral desta fase da vida, não é? Portanto, a relação caracterizada pela intimidade que possibilita a criação de uma família e o ter filhos, não é? Que só é possível se a identidade tivesse sido bem resolvida. Muitos dos problemas conjugais para Erik Erikson têm a ver com o facto de as pessoas não terem as suas identidades bem definidas e depois procuram na relação conjugal a resposta aos seus problemas. E a relação conjugal não consegue resolver os problemas que já existem anteriormente. Portanto, quando os indivíduos não conseguem criar esta intimidade, isolam-se, afastam-se e não conseguem criar relacionamentos significativos, mas isso já tem a ver com outras fases, com outras etapas que não foram bem resolvidas. A fase seguinte, que é a fase da meia-idade, corresponde à vida adulta. A vida adulta depois também na meia-idade, estas fases não têm propriamente umas balizas etárias, portanto são assim maleáveis, flexíveis, mas basicamente é uma altura de grande criatividade, de cuidar do outro, cuidar dos filhos, dos filhos adultos, cuidar dos alunos, cuidar dos parceiros, cuidar dos pais, que muitas vezes já estão a envelhecer, cuidar da sociedade. Portanto, as pessoas que conseguem ter este comportamento de cuidar dos outros são aquelas pessoas que são que vão ter uma boa resolução desta fase da vida. Portanto, para Erikson ele fala em generatividade, que não existe, é uma palavra que não existe, generatividade, porque é gerar obras, cuidar dos outros. Aqueles que não são capazes passam por uma fase de facto de grande estagnação, e também para Erikson muitos problemas de ansiedades e depressão desta fase da vida têm a ver com o facto das pessoas não conseguirem cuidar dos outros,
não conseguirem sair de si próprias, ainda estão muito presas à resolução, a resolver problemas de identidade que deviam ter sido resolvidos anteriormente, estão muito presas a isso e não conseguem libertar-se dessa tarefa para cuidar dos outros, que é a grande tarefa desta fase da vida. Sofrem, sentem um grande empobrecimento pessoal e também, só como nota, pronto, isto tem a ver com o facto do contexto histórico desta teoria ser aquilo que eu já referi há pouco. A concepção de generatividade é muito tradicional no que diz respeito aos papéis atribuídos às mulheres e aos homens. Portanto, a generatividade e o cuidado é muito típico das mulheres, para Erikson. E por último, a última fase da vida, o indivíduo deverá sentir-se, para resolver bem pela positiva, com mais integridade do que desespero, há sempre uma nota de desespero, mas assim como na fase anterior há sempre uma nota de estagnação, quer dizer, a resolução positiva integra sempre o aspecto negativo, no entanto, há mais de positivo do que negativo e por isso diz que se resolve pela positiva. Neste caso, o indivíduo que resolve pela positiva a última etapa da vida é aquele que é capaz de rever a sua vida e aceitar o que ela teve de bom e o que ela teve de mau e sentir-se realizado com a sua vida passada e, portanto, por isso não entra em desespero. E para Erikson, a integridade resulta da aceitação da vida que se levou, da aceitação de cada um de nós é responsável pela própria vida, portanto não culpar os outros por aquilo que correu mal, defender a dignidade do seu estilo de vida, compreender que as pessoas todas pertencem a diferentes contextos, que diferentes contextos históricos também determinam diferentes estilos de vida e que cada estilo de vida tem a sua dignidade própria, que devemos aceitar os estilos de vida dos outros e o nosso também. E perceber que que o nosso lugar no universo é de facto muito pequenino e aceitá-lo. Quem não consegue fazer isto tem de facto um sentimento de grande desgosto para com os outros, para com as instituições, para consigo próprio e a noção de que é impossível recomeçar, ou pode ser muito difícil recomeçar a vida novamente. Esta foi uma obra pioneira, é uma obra muito importante a vários níveis, é uma obra, este enquadramento é muito bom para qualquer profissional de saúde. Qualquer profissional de saúde consegue, utilizando a obra de Erikson como referencial teórico, porque foi uma obra que não é permeável não tem sido, nem é fácil de investigar cientificamente, não é permeável à investigação pela forma como foi construída, mas um dos discípulos de Erikson, James Marcia, de facto fez a expansão da obra de Erikson, e nós vamos falar nisso numa próxima aula, e tornou-a permeável à investigação. Mas independentemente de ter ou não investigação científica, é uma obra que ajuda a pensar muito bem nas pessoas que temos à nossa frente, não é? Portanto, se vocês tiverem como cliente um adolescente, sabem que a sua tarefa principal é construir a identidade, que ele está a tentar perceber o que gosta e o que não gosta, que vai passar por fases de experiência que é idealista. Pronto. Se tiverem uma pessoa de meia idade, já sabem que essa pessoa tem como tarefa principal o cuidar dos outros. Portanto, às vezes pode estar cansado ou cansada, pode estar sobrecarregado ou sobrecarregada, mas que é essa a sua tarefa principal e vocês conseguem perceber muito melhor as pessoas que têm à vossa frente se utilizarem o referencial teórico de Erikson. Pelo menos a mim sempre me ajudou muito. Acho que a obra dele é extremamente importante, independentemente de ter base científica ou não. Esta é daquelas obras que para mim é mesmo excelente. E além disso, só como parênteses, só para vocês saberem, ele escreveu muita coisa interessante. Ele escreveu, por exemplo, a biografia do Gandhi e de outros autores, do Gandhi e, se não me engano, também do Hitler, não quero mentir. A do Gandhi sei que escreveu porque eu tenho, mas ele escreveu outras obras
todas elas tiveram impacto, e portanto foi um grande pensador. Vale a pena de facto levar a sério esta teoria. E aqui está ele, e tem aqui depois um vídeo para verem, se assim o entenderem. Então, em síntese, Erikson colocou o foco do desenvolvimento psicológico na interação entre o indivíduo e os desafios do meio, portanto, tendo os desafios do meio um papel muito importante como motores de desenvolvimento. É uma teoria lifespan, uma teoria do ciclo de vida, em que o desenvolvimento, neste caso da personalidade, começa na altura em que se nasce e termina quando se morre. Portanto, só aqui é uma grande inovação. O desenvolvimento humano para Erikson desenrola-se ao longo de 8 etapas, cada etapa tem um desafio específico, uma crise, que é expresso através de uma polaridade, e o indivíduo tem que resolver essa polaridade, esse desafio pela positiva, para desenvolver uma virtude, que é um sentimento que depois irá ajudar a resolver a fase seguinte. Para este autor, a palavra-chave da sua teoria é identidade, é o trabalho, o difícil trabalho de construir a identidade, de ser-se fiel a si próprio e, simultaneamente, sermos capazes de nos inserirmos na vida social, na vida adulta. Está bem? E aqui tem a bibliografia, pelo menos um dos artigos que aqui está, se não me engano é o primeiro, está na vossa pasta, mas ainda sou capaz de lá colocar mais algum artigo. E então, esta foi a nossa aula sobre Erik Erikson e até à próxima.